Vamos lá, pessoal, desculpem, né, aí a falha técnica, né? Infelizmente acontece, né, esse tipo de coisa. E aí espero que Luciano Castelo entrou aí agora, só me dá um feedback se tá dando eco novamente. Melhorou. Beleza, graças a Deus. Vamos lá, vamos retornar aqui. A postura dele. Toda vez ele bota. Aguardando nosso professor. Aguardando nosso professor. Pronto, agora tá Tranquilo. Beleza, tá tudo aí. Beleza, tá tudo aí, ó. Um abraço Para nosso odontólogo e ex atleta Frank Abrantes. Família só de intelectuais, viu, Paulinho? Lá os Abrantes, viu? Riva d'Água, nosso canhota. De ouro. Vamos lá. Eduardo Silvestre, abraço. Eduardo, irmão de Mazurek? Não, Eduardo Silvestre. Ah, Eduardo Silvestre, nosso professor. Foi também lá do Esporte Clube Cabranco. União entrou, tá da Paraíba. O grande pivô Gama. Nosso professor Gama. Esse me deu muita alegria e me garantiu alguns anos como técnico do IPE, porque Gama era quem resolvia nos jogos da primavera os assuntos dos gols. Abraço para Adriano Pessoa, filho de nosso inestimado Ivan Pitombão. Esse menino é uma relíquia. Esse menino não é para trabalhar na Federação Paraibana de Futebol de Salão, não. Esse menino tem naipe para trabalhar na Confederação Brasileira de Futsal. Ele é uma das almas, né, do nosso futsal. Esse é puro, como pai, né? Porque o Ivan Pitombão é uma figura pura, é um homem puro. Um abraço para meu irmão Sérgio. Tá dizendo aqui que você foi. Você e Paulinho, a maior dupla do mundo. Não, nós fomos bons. Eu me lembro dele também jogando como atleta. Um abraço. Gama, esse ego tá desde eu não não sei sei o que vai acontecer, mas vai ficar assim mesmo. Rodrigo Otávio, filho do nosso doutor Maísto. Velho Rodrigo. Marcos, Eric, tá dizendo aqui, professor União, grande autarquia da Paraíba. Muito obrigado. Um amigo irmão. A recíproca é verdadeira. Cara, tá muito bacana. Eu sabia que você que a gente não podia deixar de fazer uma live só se você não quisesse, e aí a gente teria que respeitar. Mas eu tô tentando também. A gente tem que se reinventar. Tranquilamente. E isso me deixa, como diz, isso me deixa, Paulinho, muito feliz, porque você tem que, na vida, você tem que ser retilíneo, né? Com os amigos, com os colegas, com os companheiros, né? E cada dia é um novo dia, né? E hoje, graças a Deus, eu transferi toda a minha experiência para o rádio e para a televisão paraibana, e faço com amor e com paixão, graças a Deus. Nós vamos chegar lá. Professor, eu não sei, isso é uma curiosidade. Primeiro o senhor chegou para trabalhar na Lurdina ou no Campo Branco? Não, Paulinho, eu acho que
Eu fiquei na Lourdina durante 14 anos. Eu fui levado para o Colégio da Lourdina por outro irmão, outro grande companheiro, como se diz, uma lenda viva também da educação física e do esporte paraibano, que se chama professor José Hugo. Né? Eu acho até, lhe confesso aqui publicamente, as nossas secretarias de esportes, né? Tanto do próprio governo como da própria prefeitura, o nome já diz, Secretaria de Esportes, né? Ela não poderia ser, em certos momentos, ser trocada por moedas políticas. Nós temos alguns lugares específicos, tem que ser para as pessoas que amam, que adoram o esporte. Você não pode pegar uma Secretaria de Segurança e entregar um médico. Né? Você não pode também pegar uma Secretaria de Saúde, né, e entregar como um militar, porque não tem nada a ver. Né? E a gente tem grandes nomes. Eu acho que a própria Secretaria de Esporte do município, como a própria Secretaria de Esporte do Estado da Paraíba, ela era já para ter um respeito maior, né, essas pessoas que fazem um trabalho. Você veja, dentro da própria Secretaria de Esporte do governo do Estado, Paulinho, nós temos lá um mineiro que está lá há mais de 10 anos. Lá existe um grupo de 4 ou 5 professores que os caras fazem. Os caras saem daqui para Cajazeira com diária, e os caras saem daqui para Cajazeira também, se você disser, rapaz, vocês vão de moto, eles vão e fazem os jogos. Então essas pessoas merecem um respeito maior das nossas autoridades. O curso de Educação Física do Esporte está entregue aos idealistas. Deus não entrega as suas causas aos covardes. E fazer esporte não é para gente, como a gente vê, algumas pessoas que se entram no esporte para se completar financeiramente, para melhorar as coisas politicamente. Né? Esporte é como você ser militar. Pode olhar, todo grande oficial é porque ele tem o ideal de vida de ser militar. Então ele já nasce militar. É como professor da Educação Física e Técnica. Você sabe, tinha canto que eu ganhava R$6.000 por mês. Me matava, chegava no horário e saía depois. E tinha canto também, né? Como dizer, no DED mesmo, que a gente tinha aquela escolinha de futebol de campo lá, chegava 2 horas da tarde, saía 5h30. Eu fiquei 38 anos como professor no estado e me aposentei com R$2.400. Então imagina há 20 anos atrás quanto era o meu salário. Um tostão, mas nunca cheguei atrasado, entendeu? Nunca deixei. Nós saímos várias vezes, Paulinho, nós tivemos uma escolinha de futebol de campo do DED, que ela chegou a ter 140 alunos matriculados. E eu nunca deixei de dar 1h30 da tarde, já estava lá, como se diz, no DED. E lá fiquei também um punhado de tempo, como se diz, da minha vida. Porque eu vi a ansiedade das pessoas, né? Você veja que eu sonho esse ano, e você vai nos ajudar, esse ano a gente fazer um encontro, o primeiro grande encontro das escolinhas de futebol de salão do Cabo Branco. Se for 10, tudo bem. E nós vamos conversar com o Zé Rui, conversar com o nosso Gilberto Rui, para a gente fazer lá no restaurante do Cabo Branco. Se der 20 pessoas, os 20 serão bem recebidos. Certo? Se der 200, entendeu? Os 200 serão... Mas a gente fazer uma confraternização. Como eu um dia desse, ouvi de um determinada autoridade aqui na Paraíba, ele disse, União, eu dormia com calção do Cabo Branco, a camisa de lado da cama e com a meinha. Porque quando meu pai tocava, eu já pulava. Então eu já dormia praticamente pronto para não chegar, como se diz, atrasado. E você conviveu. Mas eu acredito que nós todos nós. Outra coisa, e a amizade, a consideração, isso aqui é bonito. Né? Continua hoje. O que a gente vê, né, Paulinho, às vezes, muitos professores chegam tratando mal os alunos, né? Tem dele que chega já com cigarro. Eu acho feio, horrível. O professor, às vezes, está fumando dentro no local de treinamento. O professor tem que ser exemplar, o professor tem que ser o primeiro a chegar e, como se diz, o último a sair. Eu vi essa semana, até uma passagem da Bíblia, que eu tenho acompanhado muito a Canção Nova aqui em casa com minha esposa, né? O bom pastor. Né? Então, o bom professor é aquele bom pastor que cuida das suas ovelhas. E os nossos atletas são ovelhas, entendeu? Então, quem não tem... Não entre em educação física no esporte querendo enricar, porque você está na profissão errada. Mas a coisa mais bonita, Paulo, um dia desse, em pleno Epitácio Pessoa, 9 horas da noite,
eu parei no sinal assim de lado, parou o caminhão da Enlu, né? E 3 meninos que vinham puxando lixo, um deles gritou, União! Ao outro, né? Todos 3 carregando lixo, um deles, professor, o senhor me ajudou muito nas escolinhas no Baixo Roja, no Guarani. Rapaz, como eu dormi feliz naquela noite. Então, é aquela história. É você ter o reconhecimento de um desembargador, uma das grandes autoridades no Estado, e você ter o reconhecimento, né, do cara que passou, que nós, a gente tinha também. Eram 2 vezes por semana as escolinhas de futebol salão do Guarani do Rocha. União, Oi. Nosso amigo aqui, o procurador Ricardo Lucena, está aqui. Satisfação em rever o professor União. Referência na Paraíba e no Brasil. Doutor Ricardo me ajudou muito. O seu filho foi lá das escolinhas e ele era uma das... Nós aprendemos muito e era uma honra tê-lo. Praticamente, às vezes, passava o dia conosco lá no Esporte Clube Cabo Branco. Aproveitar logo, viu, União? Porque essa pessoa que entrou aqui, eu não posso deixar de dar um beijo. Porque é a minha maior audiência, minha mãe. Beijo, viu, mãe? E sempre nos recebia, viu, Paulinho? Quando a gente ia na sua casa, né, à noite, conversar com o seu pai, que eu fui muito ele presidente da Federação Paraibana de Futebol de Salão. Eu tive o prazer também de tê-lo como meu treinador no Botafogo, né? Em 71, nós fomos disputar um dos maiores torneios da história que o Botafogo participou até hoje, que foi o Torneio da Integração Nacional, né? Foi minha primeira viagem de avião. Nós saímos de Recife para Brasília, um avião da Varig, né? E nosso Rigoni Mendonça, eu achava difícil chamar aquele nome Rigoni, todo mundo chamava de Mendonça. Você sabe que seu pai, quando Éder de Paulo Henrique, foi um dos maiores presidentes da história do Botafogo. No Botafogo profissional, eu fui em 69, fui até 72 por aí. E durante duas temporadas, nós tivemos o prazer de ter o seu pai, um eterno desportista, como técnico, professor. Interessante, vocês sempre tiveram na história, no caminho da minha vida profissional. A família, sua mãe, às vezes a gente ia à noite conversar, você vê, eu ia muito na sua casa, e seu pai era um conselheiro para a gente. Até nas arengas, que a gente gostava muito de arengar também, né? Aí quando a gente dizia, professor, Leão, dê uma passadinha aqui em casa. E a gente ia, porque você sabe que seu pai sempre foi um homem altamente pacífico. Édia Furtado, perguntando aqui, eu já falou, ele pergunta para o professor União como foi a vida esportiva no Marista, ele já falou disso, né? Estudei. Eu estudei praticamente 7 anos no Colégio Pio Maria. Devo muito a minha formação como cidadão ao Colégio Marista. Muito. Porque estudava de manhã, fazia os deveres de 1 às 3, e de 3 horas em diante, eu morava ali atrás do Liceu Paraibano, era só bola. Futebol e depois futebol de salão. Eu lhe digo, Paulo, o cara que faz esporte de tarde e de noite, que hora ele vai se lembrar de ser um cachaceiro? Que hora ele vai se lembrar de ser um maconheiro? De ter gente viciada do seu lado? Que hora? Porque o esporte não permite. Qual era o tempo que a gente tinha? A gente treinava de tarde no Pio Décio, de noite no Cabo Branco. A gente treinava com 2 expedientes. Que hora você ia pensar no que prestava? Então, feliz a família que tem um atleta dentro de casa. Um abraço aqui para Brunão. Faz um trabalho no Campete. Bruno foi um dos grandes jogadores do handebol, não da Paraíba, mas do Brasil. Tenho um grande respeito. Tive o prazer, inclusive, de apitar várias partidas dele. Eu tenho uma curiosidade. Da onde surgiu União? Pois é, e seu pai tem um pouco também nesse meio. É mesmo? Paulinho, era o seguinte, deixa eu lhe contar. O meu tio, Martinho Cunha, era um dos gerentes do jornal União. E seu pai também trabalhou no jornal União. Exato. Eles eram amigos. E Costeira era o diretor-geral do jornal União. O jornal União funcionava ali na Praça João Pessoa, onde é a Assembleia Legislativa. Ali onde era o jornal União. E geralmente o União, que tinha um time fantástico de futebol,
e tinha um time também infantil, tinha até algumas partidinhas do infantil. O time do União jogava no Estado da Graça. Aí eu, Timartinho, teu pai, Costeira, porque alguns jogadores trabalhavam no jornal União. Lando, Ju, Mineiro, trabalhavam lá. E depois o carro da União ônibus passava, apanhava eles na João Pessoa e eles iam para o Estado da Graça. O União tinha um time espetacular. E o jornal União tinha um Maverick preto, que quem dirigia ele era até Arlindo. Arlindo é quem dirigia esse carro. E mano, tá, não. Antigamente, hoje ainda tem gente que escapa, mas tu sabe que antigamente o carro do serviço público era rasgado, era de manhã, tarde, de noite. A gasolina por conta da viúva. Aí o que acontecia? Esse carro, às vezes, ia me deixar no Pio Décimo. Era um Maverick preto bonito, escrito assim, Jornal A União, escrito. E eu era goleiro, da 6ª série. Estava lá disputando Oi, Paulinho. Tô aqui, pode falar. Pronto. Aí eu chegava nesse carro, Jornal União. Os pretos paravam na porta do décimo, eu descia, todo bolsista, sentado atrás, pá. Aí quando eu descia, o cara dizia, rapaz, quem é esse maguinho? O cara não é o goleiro da 6ª série? E, rapaz, e esse carro? Não é o carro do Jornal União, aquele jornal, como se diz, do governo? Pronto. Aí, um dia, um cara lá, não sei quem foi, chegou, rapaz, ei, o Jornal União, oi, União, pronto. Colega, até hoje. E a Denilson Maia Correia Lima, aí eu entre aspas, bota assim, União, porque a Denilson Maia no meio da rua, o cabo não sabe nem de onde saiu essa Denilson Maia. Pessoal, eu queria pedir desculpa porque eu não consegui resolver o problema do eco. E vocês têm essa parte. Mas eu estou lhe entendendo bem, Paulinho. Eu estou lhe entendendo. Beleza. Tem uma palavra aqui. Muito de Adriano, o filho de Pitombão. Saudade do tempo que o grande professor estava à frente dos jogos escolares. E a arbitragem recebia antes de terminar a competição. Tempo bom. Tivemos lá, eu tive o prazer, Paulinho, e a alegria de comandar os Jogos Escolares da Paraíba durante 9 anos da minha vida profissional. Né? Tivemos o prazer, em algumas vezes, né, de lotar completamente o ginásio esportivo Ronaldão, que era um desafio, né? Eu ainda me lembro, teve uma abertura de jogos e desfilaram 62 colégios, que o governador entrou e não saiu. Ele tinha uma viagem para Brasília, perdeu o voo, perdeu tudo, que nem a segurança teve condições de tirar o governador dentro do... Eu acho que os Jogos Escolares da Paraíba, que as pessoas ainda se esforçam muito, né, para... Isso é uma competição, Paulo, que não pode morrer. Nós temos que nos reunir, todo mundo tem que se dar as mãos, porque ela funciona como um dos maiores setores de emprego do profissional de educação física e de técnico. Apesar de algumas escolas não darem valor nenhum. Eu acho um crime. É um colégio, um potencial grande, aí tem um time de salão, tem um time de voleibol, de basquete, como fosse um favor. E eles não sabem, né, o desfavor que estão prestando à sociedade, né? E também tem colégios, nas escolinhas, se o menino não pagar, não participa do esporte no colégio, o que eu também acho uma vergonha maior. Né? A gente tinha prazer de disputar os Jogos da Primavera, eu disputei pelo Colégio Ipé e também disputei pelo o colégio Lins de Vasconcelos. O Lins de Vasconcelos foi outra também, outro local excelente, né? Eu, Zé Hugo, Idebaldo Gris, que é, para mim, um dos maiores treinadores de voleibol brasileiro, né? Alisson, grandes nomes, né, do esporte da Paraíba. Nós tivemos o prazer de passar pelas mãos da professora Creuza e também do professor Nery. Professor, eu acho que quem está aqui nos ouvindo, e aí o senhor vai poder me ajudar, acredito? Ivando Bezerra. Eu acho que ele é filho de Ivan Bezerra, né? Esse mesmo. Esse menino aí é outra figura extraordinária, como pai, né? E para mim, Ivan Bezerra
não foi um profissional do rádio paraibano. Ivan Bezerra foi uma relíquia. Ivan Bezerra era um homem do conhecimento fantástico. Todas as dúvidas, cara, eu sempre faço um comentário na Rádio Tabajara e continuo ainda, que esse ano eu estou completando 32 anos na equipe de esporte da Rádio Tabajara, Paulinho. E ainda, quando eu tinha uma dúvida, a Steph Vanderlei, né, que Steph é um irmão, Steph é praticamente um filho que eu arrumei. E uma grande figura. Grande figura. Deveria ter um valor maior por onde passa. Steph fala 4 idiomas, pouca gente sabe, mas Steph fala 4 idiomas. Eu fui aos Jogos Pan-Americanos com ele, e tive outros campeonatos nacionais e internacionais com ele, e vi o valor e o potencial de um profissional chamado, como se diz, Stefano Vanderlei. E Stefano dizia, professor União, ligue para Ivan. Nunca liguei para Ivan para ele não ter a resposta correta. Nós perdemos. Para mim, foi o maior comentarista da história do futebol do Nordeste, do mundo do rádio. E o seu filho, que trabalha, parece, no Esporte Clube Cabranco, e passou muito tempo também no DED, eu acho que ele ainda continua na Vila Olímpica Paraíba. Seu filho também é a nível do pai. Menino educado e um menino também muito dedicado à sua profissão. Dá um beijo para minha irmã, Janaína, né? Cracaça do handebol. Handebol. Cansou de ser campeã brasileira, né? Tive o prazer e a alegria de apitar grandes jogos, né? Ela, como se diz, ela jogando, ela que foi uma pessoa que deixou o nome no handebol do Brasil. Abraço, professor Fábio Cabral. Vem fazendo um belo trabalho aí com o futsal. Fábio Cabral, outra figura. União, antes de Zito Bezerra, o presidente da Federação do Futsal foi o doutor Napoleão Medeiros. Foi Napoleão Medeiros, muitos anos. Eu acho que foi o primeiro, né? Eu acho que eu tenho aqui em casa, Paulinho, minha fichinha de atleta de futebol de salão da Federação Paraibana de Futsal. Eu consegui resgatar essa ficha. Depois eu vou até dar uma olhadinha aqui, que eu vou até colocar no meu Instagram. Napoleão Medeiros era uma figura extraordinária. O Campeonato Paraibano, futebol de salão adulto, era igual ao Campeonato Paraibano de futebol. Tinha jogo no ginásio do Cabo Branco, se você chegasse às 7h30, você não ficava nem perto, você não tinha chance nem de entrar. O Campinense tinha um time fantástico de futebol de salão, a ABB de Campina Grande, né? O Náutico de Pocinhos, era muito difícil ganhar do Náutico de Pocinhos, que Albani é da cidade de Pocinhos, a terra do presidente Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa, que é um desportista, que nos deu aquele presente, né, Paulinho, ano passado, prestando aquela homenagem fantástica a vocês, lá na Assembleia Legislativa, né? Então, nós temos, como se diz, figuras que são praticamente imortais no nosso meio do esporte. União, vamos caminhar um pouquinho. São tantas perguntas que a gente precisa do dia todo de lá. Sérgio, né, meu irmão, também foi jogador, ele está perguntando. Acho que você falou um pouco aqui. União, o que o senhor acha das escolas, né? Porque privadas que estão acabando com o esporte e até mesmo com a educação física, né? O que é um ato de burrice. Porque eu acho que é o seguinte, as escolas estão precisando mais de pessoas alienadas, né? Entendeu? E outra coisa, daqui a pouco tem colégio que vai fundar a academia. Felizmente, muitos colégios fogem da palavra educação. E algumas escolas hoje se transformaram em verdadeiros bancos. Primeiro as finanças, depois a educação. Né? E outra coisa, um colégio que tem esporte tem tudo. Eu vejo, às vezes eu vou ali no Motiva, vou também no colégio IE, é o colégio IE, lá do Marcílio, o colégio Pio Décio mesmo, eu cheguei no Pio Décio, estava as 2 quadras cheias, o pessoal praticando esporte, a natação. Então, eu tenho medo, Paulo, porque você pega hoje de 100 escolas, tem 30 praticando esporte, dando valor ao esporte, e tem 70 com um bocado de menino alienado. Menino que se senta num computador às 7 horas da noite, só sai 2, 3 horas da manhã, sem praticar esporte, sem fazer esporte, como se diz, de qualidade nenhuma. Você veja o que é as grandes nações.
Bom, das maiores nações, qual é a sua maior força? É o esporte. Não vê os Estados Unidos, veja a Rússia. A China. Não, é Cuba. Eu cansei, Paulinho, de apitar finais de campeonato pan-americano, que eu perdi até as contas, eu quando o meu Paulinho, que era Cuba e Argentina, e o Brasil lutando por terceiro e quarto lugar. Veio melhorar recentemente agora, porque a Confederação acordou, começou trazendo o técnico da Europa. Nós viemos acordar praticamente tarde demais. Entendeu, Paulinho? Então, eu acho isso, eu, sinceramente, eu fosse um cara do Ministério Público, eu ia numa escola dessa. Rapaz, por que você não tem interesse de colocar a nossa juventude na prática do esporte? Sem valorizar o professor da educação física, o técnico, né? O cara que quer dar, como se diz, uma mixaria. Uma escola que tem esporte, ela aparece nacionalmente, internacionalmente. Vê essa faculdade aqui, Maurício de Nassau, o valor que a direção dá, como se diz, ao esporte, e veja quantos benefícios essa faculdade já não conseguiu, mas infelizmente você aponta, você chega no Motiva, está lá Mazurei, dentro da quadra, com bem 80 meninos, você chega no IE, está lá o futebol do salão, com 50, 60 meninos, como eu já estive lá. Lá no Pio Décimo eu tenho 120. Olha aí. Entendeu como é que é? Agora veja quem é Paulinho, treino de 3, Paulinho 2,5 já está lá, para terminar de 5,5 não, vou dar aqui mais meia hora, mas hoje tem professor e técnico também, porque eles são também um pouco ocupados, que trabalha feito ferroviário, com ponto. Então, não, meu horário aqui é até 6h05. Entender como é que é? Então, isso são pessoas... E outra coisa, tem muita gente fazendo educação física e esporte que não tem nada a ver. Não tem chama nenhuma, não tem história nenhuma no esporte. Às vezes entra no curso de educação física, porque fez uns 300 vestibulares, não deu certo, mas eu vou para a educação física. Aí vem para o nosso meio para atrapalhar os idealistas do esporte, acima de tudo. Marcelo Vieira, isso aí é pai de um atleta que hoje o filho dele tem 15 anos e joga hoje no São Paulo Futebol Clube. Olha aí. Ele está falando aqui. Paulinho, quanto resgate ao esporte paraibano? Quantas histórias e lembranças? Dá para fazer depois o documento destas lives. É uma verdade. E outra coisa, Paulo, cada um tem sua história para contar. É verdade. Professor, eu quero que você fale. Primeiro, como é que foi a sua. Vamos chamar de transição. Do esporte, né? De professor. De professor. Para a área da comunicação. Tá? E depois eu queria chegar num ponto bem legal. Aí que primeiro responda essa aí para mim. Ô, Paulinho, eu era professor da Lourdinas, colégio da Lourdinas, fiquei lá 16 anos, levado pelas mãos do meu querido professor Zé Hugo lá, Rossini. A gente era uma grande família no colégio da Lourdinas, né? E a Lourdinas tinha uma vantagem, né? Um time de basquete fantástico, time de handebol feminino, time de voleibol, né? E, eu tenho muito medo das nossas autoridades, né? Essa chama desses jogos escolares, isso não pode nunca. Bom, ruim, regular, não pode morrer. Não pode morrer. Certo? Não pode morrer. Certo? Não pode morrer. Aí, Paulinho, eu morava aqui no conjunto dos radialistas. Eu morei um tempo com minha avó, depois fui morar com minha tia, e ficava ali, porque meus pais moravam no interior, lá em Arara. Meu pai foi prefeito e depois comerciante na cidade, demorou, como se diz, a sair de lá. E eu morava no conjunto dos radialistas. E lá tinha o doutor Damásio Souza, que era um dos maiores repórteres da Paraíba-Métrico. Parece que é Gogói. Jogador espetacular. Jogou no Ibis. Dásio Souza. Grande Dásio. Dásio Souza. Isso Gogóia. Entendeu? Foi um cracaço de bola. Cracaço. As peladas do Cabo Branco, aquelas peladas, você sabe, do Cabo Branco. Já teve um campeonato interno espetacular, que chegou a ter uma final, Manuel Amaro de Lima veio apitar. Manuel Amaro apitou o 10º gol de Pelé, na quarta-feira, e na sexta-feira ele estava no Cabo Branco para apitar a final do nosso campeonato, entre Falta de Ar e Comercial, que eu, inclusive,
eu era goleiro do time do Comercial, né? E foi um jogo espetacular. Manuel Amaro, que era árbitro da FIFA e árbitro da Federação Pernambucana, como se diz, de futebol. E eu sempre entrosado, no tempo do Botafogo, mas rapaz, esse reserva, porque no Botafogo eu sempre fui reserva, né? Porque primeiro eu saí de um juvenil, com 18 anos, tu sabe que é um juvenil, prata de casa. Goleiro Botafogo tinha sempre goleiro extraordinário, Lula, fui reserva. Depois entrou Fernando Twitch, 69, já saindo e eu chegando, fui reserva. Geraldo Chorão, mas era aquela história, viajava, viu, professor? E de um bicho eu tinha direito a 50%, porque o reserva tinha direito a 50%. E entrei, como se diz, algumas partidas. E eu sempre dava entrevista lá na rádio. E o pessoal gostava da minha participação. Aí o cara dizia, mas rapaz, esse União é reserva no Botafogo. Todo partido ele dá entrevista. Mas eu morava no conjunto de radialistas e morava no meio dos repórteres, todos meus amigos. E graças a Deus eu sempre tive um bom relacionamento. Sempre procurei ter um bom relacionamento com os amigos. Eu só não tenho relacionamento com um cara invejoso. Eu só não tenho relacionamento com gente individualista. E eu só não tenho relacionamento com gente medida importante. Essas três pessoas me contaminam completamente. Fora a falsidade, o falso. Isso me dói no fundo da alma. Eu sobrevivo, eu cumprimento porque sou cristão. Mas tem determinado tipo de gente que eu prefiro que fique, como se diz, como agora com esse próprio vírus, a 10 metros, 15 metros, como se diz de mim. Porque tem gente, Paulo, que na vida ele se prepara só para fazer mal ao próximo. Ele não reconhece. E eu tenho uma grande vantagem. Eu reconheço o valor dos profissionais. Agora, aquela história. Na hora dos meus comentários, quando é para fazer a escrita, eu faço, mas também quando é para reconhecer o trabalho do profissional, eu reconheço publicamente. E eu comecei devagarzinho, Aí conheci o doutor Silvio da Silva Tó. E conheci também Paulo Costa. E eles faziam um trabalho na Rádio Arapuã. Eu fiquei na Rádio Arapuã 2 anos. Tinha uma resenha de 6 às 7. Aí um dia o doutor Silvio da Silva Tó, que já tinha sido goleiro de Botafogo, ele tinha sido meu presidente. Aí o doutor Silvio disse, União, falta na resenha da gente uma pessoa para falar de voleibol, para falar de handebol, para falar de atletismo. Tu não queres ser, não? Eu quero, doutor Silvio. Pronto. Aí eu comecei fazendo essa participação na Rádio Arapuã, todos os dias. Vamos falar agora de voleibol, de basquete. Aí Deus me ajudou, doutor Silvio, fiquei 2 anos na Arapuã, sem receber nada. Aí doutor Silvio foi transferido para a Rádio Tabajara para ser diretor e coordenar a equipe de esporte. Me levou. E a Rádio Tabajara é como se diz, é a antiga Rádio Globo do Rio de Janeiro. Agora era interessante, viu, Paulinho? A minha participação na Tabajara, eu já fui para a resenha de luxo, que era de 11 a meio-dia. Só que eu estava dando aula na Lourdinas. Aí, 11h15, 11h20, eu pegava as meninas, dava uma bola de voleibol. Dia desse eu fui lá. Quando terminar esse vírus, eu vou até lá fazer uma foto. Aí na Lourdina tinha um orelhão. Aí eu corria pro orelhão. Aí eu não sei, era Geraldo Cavalcante que apresentava a resenha. Aí dizia, professor União de determinado ponto da cidade, o senhor está onde? Aí eu dizia, Geraldo Cavalcante, eu estou aqui no Esporte Clube Cabo Branco, no ginásio do Cabo Branco está treinando hoje com a sua equipe. Aí eu fazia a matéria, que rádio ninguém viu onde eu estava, né? Verdade. E era todo dia no orelhão. Inclusive esse orelhão ainda hoje existe, como se diz, na Lourdinas. E ali na Tabajara, aí eu fui, como se diz, devagarzinho, depois apareceu uma brechinha na TV O Norte, um programa de esporte que era Pessoa Júnior, era Fernando Heleno, era uma turma boa. Aí eu fui convidado para falar também do esporte amador, fiquei 1 ano, aí depois fui convidado para a TV Correio, fiquei 14 anos, pedi para sair, porque recebi uma proposta maior, pedi demissão, fui para a TV Arapuã, fiquei 3 anos, pedi demissão, porque apareceu uma proposta melhor, eu fui para a TV Tambaú, fiquei lá 9 anos, fui para a TV Master, né, também, todos como em comum acordo. Por onde eu passei, nunca deixei as portas fechadas. Aí agora eu voltei para Arapuã, fiquei 10 meses. Aí, Paulinho, começou, surgir convites.
Você sabe que eu fui árbitro internacional, eu apitei campeonato paulista, apitei campeonato gaúcho, apitei vários jogos do campeonato mineiro, tenho grandes amigos. Recentemente fui vice-presidente da Confederação Brasileira de Handebol. E se eu apresento um programa de TV, Paulo, todos os dias, eu estou praticamente impedido de viajar. Um dia desse houve a final do Campeonato Paulista. Aí Celso Gabriel, um amigo meu, presidente do União, e jogou no Pinheiro. União, a gente queria que tu viesse aqui entregar a premiação do campeonato. A gente vai lhe ofertar 3 dias, olha uma coisa boa. Eu dei curso no Maranhão, dei curso no Piauí. Então, os caras que fizeram o curso comigo, Paulo, são os presidentes da federação hoje. E eu sou um eterno saudosista. Então, estou propenso, eu não quero mais programa de televisão todo dia. Certo? Agora um programa uma vez por semana de entrevista, bate-papo. Aí tu, rádio não, porque rádio você faz por telefone, não tem problema não. Por isso, esse ano completei 25 anos ao vivo na televisão paraibana. Coisa linda. Falei muito, viu? Falei muito. Mas é assim, hein? Um abraço aqui para o professor Marconi Seixas. Esse foi craque. Esse aí eu comecei na ginástica olímpica com ele. Esse é ginástica de executivo. E é GX, né? Esse eu digo. Teve uma das maiores escolinhas de executivo, do Brasil. Ele era o seguinte, na testa estava lá o governador, Tarcísio Buriti, e do outro lado o bispo, nosso Pelé. Como era o nome, filha do bispo? Dom Pelé. Ei, Maria. Maria, como era o nome do bispo? Não, o Pelé, que eu chamava Dom Pelé, que eu tenho foto com ele aqui. Dom José, não? Dom José Maria Pires. Dom José Maria Pires. Marconi foi... Esse é professor de verdade. Um abraço para Felipe. Alcântara, filho do nosso grande Antônio Alcântara. Antônio Alcântara, que foi o grande desportista. Isso, exatamente. Outro grande presidente da Federação Paraibana de Futebol de Salão. Exatamente. Tivemos o prazer com ele de trazer a seleção brasileira para jogar aqui, no ginásio Ronaldão, e com apoio também, né, de outras pessoas, né? Antônio Alcântara, eu tive o prazer dele ser o nosso coordenador durante vários anos também da modalidade de futebol de salão nos Jogos Escolares. Antônio Alcântara foi um dos maiores presidentes da história do futebol de salão da nossa Federação Paraibana de Futsal. Abraço nosso amigo Paulo Henrique, Pelé. Esse é craque de categoria internacional. Muita gente, Nil, coisa boa, rapaz. Isso é muito importante. É hora da saudade, Professor, vamos falar de 2012. O senhor teve a oportunidade de ser secretário adjunto de esporte do nosso município. Do nosso município. Como se diz, Paulinho, ali foi uma passagem, um reconhecimento, né, graças a Deus. Exatamente. Fiquei, como se diz, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses ainda lá. Tive o reconhecimento do prefeito. Foi Luciano Agra. Luciano Agra, que era um desportista, torcedor do Campinense. Né? Luciano Agra, quem me apoiou muito também foi Nonato Bandeira, me ajudou muito. Nonato, que é um amante do esporte, torcedor, símbolo do nosso querido, como se diz, Alto Esporte. Eu gosto de uma coisa de Nonato, que ele é secretário, é de um jeito, quando sai da secretaria, do mesmo jeito. Tem gente que me decepciona, entendeu? Você vê, tem colega nosso que ele é a maior simplicidade do mundo, mas virou secretário, ele está sempre em reunião com os amigos. Toda vez que está em reunião. Pode ir 11 horas da noite, porque ele em casa ele está em reunião. Ele dificulta, isso é a maior besteira do mundo, porque nenhuma secretaria ela é eterna. Então, quando entra nisso, Paulinho, eu tive uma passagem, eu vou ser rápido, na Secretaria de Esporte. Quando eu cheguei na Secretaria de Esporte, tinham 2 carros. 2 carros. Eu só sou um, paguei 2 carros. E tinham 2 motoristas. 2 motoristas. O que é que eu fiz? Um carro, a gente devolveu ao setor administrativo, que o secretário titular era outro, que eu nunca atrapalhei o seu caminho, que eu acho feio
Tem secretaria que o secretário adjunto faz tudo para desmantelar a vida do próximo. Isso é horrível. Isso é feio. Não é conduta de cristão. Não tem espírito. É comunitário acima de tudo. O que é que eu fiz? E o carro? Cheguei de manhã, rapaz, cadê o carro, secretário? Eu fui, liguei o carro. Quando eu fui saindo, lá veio um cara correndo atrás. Ei, pessoal, o senhor não pode dirigir esse carro, não. Eu disse, por quê, meu filho? Não, porque eu sou o motorista dele. Eu disse, não, olha, é o seguinte, esse carro eu mesmo vou dirigir. Eu quero ir nos cantos. Por que, Paulinho? Eu acho às vezes até o cara para, tem cara que para no canto 9 horas. Aí fica o pobre do motorista dentro do carro. 11 horas ainda está lá o cara pegando fogo às vezes, que ele não permite às vezes nem que ligue o carro, como se diz, com ar-condicionado. Eu não fui acostumado com aquilo. Então o que é que eu fiz? Os 2 motoristas ficaram trabalhando em outro setor na secretaria e o carro da secretaria eu mesmo dirigia. Não me diminuiu, nem tirou nenhum pedaço de mim. Então, do jeito que eu entrei na secretaria, eu saí, como se diz, do mesmo tamanho, graças a Deus. Agora, o salário melhorou um pouco e ajudou também a pagar algumas contas atrasadas. É verdade. Um abraço para minha amiga. Germana Espínola. Ela disse que foi sua atleta, acho que na Lourdinas. Colégio da Lourdinas. Eu me lembro dela. Um abraço, irmã. Exato. Um abraço para meu amigo Renatinho Shampoo, presidente do Esporte Clube Meninos da Paraíba. E outra coisa, só esse nome, né? A gente já presta referências, né? Meninos da Paraíba. Né? Bonito nome, muito, muito bem sugestivo. Um abraço ao nosso Renatinho. Hoje eu trabalho lá também. Professor, o ano passado, o senhor realizou um dos sonhos, que foi homenagear na Assembleia Legislativa as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do futsal do nosso estado. Foi um momento ímpar e que muitas vezes, em muitos momentos lá, a gente sentiu a sua emoção. Controlável, claro. Que aquilo foi uma realização de um sonho meu. Era aquilo. E aí tem muitas pessoas que aqui estão ouvindo, né? Que foram uma das homenageadas. Inclusive, eu tive essa honra. Você tinha esse sonho há muito tempo. Há muito tempo. Eu falei com alguns presidentes, né, Paulinho? E eles não davam importância ao fato. Aí depois que o deputado Adriano Galdino mostrou uma sessão, foi à tarde, não foi, Paulinho? Foi à tarde, né? Foi à tarde. Que a Assembleia lotou completamente. Aí alguns presidentes que passaram viram oportunidade. E sabe o que é que o presidente pediu? E nós já estamos preparando com fé em Jesus? Homenagem especial aos eternos ídolos do futebol paraibano. Nós vamos escolher 30. Porque, lógico, Paulinho, ali os 30, Steph me ajudou, o Mineiro também me ajudou na formação do pessoal. Lógico que nós tínhamos mais de 30. Que Deus permitir, para o ano nós vamos repetir com outras pessoas. Porque aquilo ali foi um negócio tão bacana que o presidente da Assembleia disse, professor União, enquanto eu for presidente dessa casa, deputado Adriano Galdino, nós vamos reconhecer os valores dos nossos atletas que fizeram história no futebol de salão, o Aldani, o próprio Naldinho. Naldinho foi um dos maiores jogadores da história do Náutico lá no Pocinho. Ainda hoje eu ganhei um amigo, eu ganhei, como se diz, um irmão. Eu vejo ali Gibaldo, vejo Babá, vejo o Jonieri presente, né? E eu senti pena porque uns dois que faltaram, até hoje, Paulinho, nunca deram pelo menos uma ligação. Professor União, o senhor estava nos preparando um mal muito grande, nos preparando uma homenagem. O senhor teve uma grande consideração a nós, ao nosso nome. É uma pena que nós não tivemos a mesma consideração com o senhor. Teve um atleta que faltou aquele evento. Até hoje, ele nunca ligou para mim, entendeu? Dizendo, rapaz, infelizmente eu não pude. Mas não tem problema nenhum. Porque o que vale é o nosso reconhecimento ao valor dele. Se ele não retribuiu, não há problema de qualidade. O importante é que seu nome foi citado, seu nome foi lembrado,
entendeu? E a sua homenagem está, como se diz, guardada. Mas, vamos dizer, de 30, estiveram lá presentes 28. 28 pessoas. Quedão, que foram os homenageados, infelizmente teve uma pessoa naquele dia doente, da sua família, ele não pôde compartilhar, mas estiveram lá presentes 27 atletas, né? Emoção, rapaz, de Walter Castelo Branco. Walter Castelo Branco foi um dos jogadores mais elegantes, foi um dos jogadores mais bonitos da história do futebol de salão do Brasil. Em 1962, eu saí de Arara, num jipe, alugado. Eu e mais 2 primos meus, e nós viemos no Cabo Branco, ver o time do Cabo Branco jogar contra o ABC de Natal. Foi quando eu vi a primeira vez, né, como é o nome? Walter Castelo Branco jogando, Beta jogando, um Lúcio jogando, um Baiano jogando. O time do Cabo Branco era um time fantástico. E o que era bacana antigamente, que agora acabou-se, como era, Paulinho? A gente ia jogar com a América de Natal e um ônibus de convidados. Jogava e à noite um jantar espetacular. Depois o América vinha e jogava aqui. A gente ia jogava em Maceió, depois vinha e retribuía. Né? A viagem que nós fomos jogar em Salvador, que o ônibus virou no caminho, que eu fiquei de perna pro ar. 11 horas da noite o ônibus virou, com a delegação do Cabo Branco, Givaldo, ia, Vuca, ia, como se diz, nesse ônibus. Né? E você veja a postura desses atletas. O ônibus virou, desvilaram o ônibus, veio outro ônibus, e no outro dia à noite a gente estava jogando, enfrentando o Atlético da Bahia. E a virada foi até boa, meu amigo, porque a gente ia ficar 2 dias em Salvador, ficamos 5. Entendeu? Como convidados lá da diretoria do Atlético da Bahia. Um abraço para a Lucinha Coelho. Eu acho que ela também foi atleta. Não, essa foi a nossa capitã da equipe, prima legítima do professor Zé Hugo, uma das maiores jogadoras do handebol do Brasil, campeã brasileira, medalha de ouro, minha nossa Lucinha Coelho. E o sobrenome eu ia dizer agora, o sobrenome é conhecido. Pois é, viu? Prima do nosso querido Zé Rui. Olha aí. Um dos maiores treinadores que a Paraíba já teve. E homem de bem, e respeitado por todos nós. Um abraço, entrou outra fera aqui, né? Leucinho Barbosa. O nosso homem de ouro. Campeão mundial na Universidade. Nilson Ferraz, grande pivô. Cracaço de bola. Um abraço pro nosso Raoni Ataíde, do grande primo. Muita gente, viu, professor? O senhor realmente é um ícone. Eu não tinha dúvida que seria um sucesso. O sucesso, a gente apenas cumpre as determinações que nós somos desafiados cada dia que passa. Cada dia que surge um novo dia, é um novo dia, como se diz, de desafio. Você tem que ir, Paulinho. Qual é a minha missão agora? É divulgar o esporte na rádio da Paraíba, é divulgar o esporte, os verdadeiros esportistas, na televisão paraibana, ter a oportunidade, quando tiver uma viagemzinha, matar. Eu estou planejando, sabe, Paulinho? E graças a Deus já tenho um consentimento da família, quando tudo ressurgir e voltar à paz nas graças de Deus e Nossa Senhora de Fátima, sabe? Eu quero começar uma viagem no Rio Grande do Sul e vim de lá para cá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, vim até Salvador, visitando meus amigos, meus colegas, passando em alguns ginásios, né? Eu optei muito em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, em Santa Maria da Boca do Monte, em Caxias do Sul. Sempre fui muito bem recebido, como se diz, em Caxias do Sul. Depois de realizar esse sonho, aí eu vou para o lado norte. Apitei 2 finais de campeonato no Amazonas, lá em Manaus, eu e Paulinho, fomos para lá, e era o time do Rio Negro, um timaço, né? No Maranhão também, apitamos 3 jogos escolares no Maranhão, então a gente precisa rever esses colegas, né? Esse povo, Paulinho, é quem faz parte da nossa história. Um abraço para o canhota, Luciano Castelo. Era bombaço.
O bom, Niel, que assim, claro que não dá pra gente se lembrar de todas as pessoas, mas quando a gente fala no nome, tudinho você... Na hora. Né? Você já liga as pessoas, né? Marconi Seixas está dizendo aqui, parabéns Paulinho por essa sua iniciativa, trazendo sempre figuras como União, figura de proa do nosso esporte. Eu que agradeço, Marconi, a participação, porque as lives elas só ficam interessantes com a participação de vocês, fazendo perguntas, enfim. Né? Eita, um abraço, meu amigo Renatinho Queiroz. Era o zagueiro brabo, mas resolvido. Zagueiro. Esse era zagueiro e seu pai também, né? Eu tive o prazer de disputar campeonatos internos com o doutor Renato Queiroz, de zagueiro, e ele garantiu muito bicho pra gente. É porque, vamos dizer, centroavante medroso, não entrava na área, não. Eu tenho a felicidade de ter Kleber Bonato, doutor Renato Queiroz jogando lado a lado. Por aí você veja que o Tirineto era grande. E doutor Renato Queiroz, na medicina, é um dos grandes ortopedistas do Brasil. Paulo Costa manda um abraço para você. Professor União é um grande mestre. Meu querido Paulo Costa. Estou dizendo a você que a gente passaria aqui o dia todo com suas histórias, União. E aí, esse ano é um ano. Todo ano é importante, claro, né? Mas esse ano você comemora 70 anos. Com fé em Deus. E a gente quer justamente comemorar, se Deus permitir, comemorar esse aniversário com esse grande encontro das nossas escolinhas. Se Deus quiser, pode contar conosco. Eu sei disso. Bocão de Sapé. Paulo, pergunta aí ao professor União se ele conheceu a lenda do Confiança de Sapé. Vando Ladeira. Lógico. Vando foi um dos maiores jogadores do futebol, né? Não é de Sapé, não. Confiança de Sapé. Vando foi um dos grandes jogadores. Jogou, inclusive, disputou o Campeonato Carioca, jogou no Rio de Janeiro. Tá? Vando é uma figura espetacular. Eu ri, a gente tinha um programa no Tambaú Esporte, e eu sempre gostei de fazer uma homenagem. O cara, quando merece, aí a gente foi fazer uma homenagem a Vando. Aí Vando foi na TV, quando ele foi, Vando chega com 2 abacaxis. De lembrança, o símbolo da cidade de Sapé. E aquele abacaxi, meu amigo, foi luta lá na TV Tambaú, todo mundo conheceu. Quando souberam que o abacaxi era de Sapé, o Vando foi um jogador extraordinário do futebol paraibano. Deixou uma marca, né? É professor da educação física e técnico e gente da melhor qualidade. Acho que foi Gama, não. Gama perguntou, e Marco Medeiro? Eita, velho Marco. Um companheiro, é um irmão, né? Marco Medeiro hoje comanda todo o setor de segurança, como se diz, do Botafogo. Ao lado de Zé Rui, e Mineiro também, que jogou no Botafogo, mas era uma dupla, como se diz, imbatível, né? Quando o Galo enfrentava o Galo 3 lá em Campina Grande, era Tirineto, você segurar Zé Rui e Marco Medeiro. Marco Medeiro, além do grande jogador, jogou futebol, mas jogava duro, sempre jogou como homem. É um amigo, um irmão que nós temos. Renatinho Shampoo, ele está pedindo para eu te perguntar, União, o gol que o pai dele, Oséias Almeida fez. Eles gostam sempre de recordar essas coisas, né? O Santa Fé de Arara, no Botafogo era o seguinte, eu era o terceiro goleiro. Teve um ano, vamos dizer, 68, 69, com 18 anos saindo de juvenil. Quando eu não ficava na reserva, o profissional só podia ficar 2 goleiros, aí às vezes era Lula e Geraldo Chorão, eu sobrava, eu ia jogar no Santa Fé de Arara. Saía um dinheirinho bom. E depois, de algum tempo, eu também joguei no Vila Branca de Solane, que para mim foi um dos grandes times que eu vi até hoje. A gente jogava em Solane com o estádio completamente lotado. Era muito difícil você ganhar do time de Pilões Esporte Clube, e ganhar também do Vila Branca de Solane.
Só que houve um jogo, o time do Santa Fé de Arara começou desafiando. Foi em Remígio, ganhou do time de Remígio, fomos em Barra Santa Rosa, ganhamos do time de Barra Santa Rosa, enfrentamos o time de Borborema, Serraria, e surgiu também, tinha o time de Cacimba de Dentro, que era um time também extraordinário, e jogavam 5 irmãos, que era Paulo César, jogou no Campinense, era Oséia, e houve esse desafio do Santa Fé de Arara, enfrentando o time de Cacimba de Dentro. O Hugo, que foi apresentador do Globo Esporte durante muito tempo, e nós fomos enfrentar o time de Dentro. E esse Oséia, meu amigo, pensa aquele jogador que tinha o Hugo também. Então o time era o seguinte, 5 irmãos eram titulares. Time de Arara. A feira em Solano nesse dia acabou mais cedo, a feira era no domingo, né? E o de Arara, caminhão, caminhonete, bicicleta, não ficou nada, porque de Arara para Solano só são 20 minutos. E nós fomos para esse jogo extraordinário. Professor, o jogo 0x0, 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 bola na trave, deu bem demais no jogo. Aí ainda me lembro o Oséia, o Hugo cobrou um escanteio e o Oséia de bicicleta. Ei. Eles gostam. Toda vez que eu encontro o Oséia, ele relembra. Eu vou até escrever já no cartaz, que quando encontrar com ele, eu já mostro a ele. Aí, Oséia de bicicleta. Eu voei na bola, a bola bateu na trave, Paulo. Pegou na minha cabeça e entrou. Nós levamos, nesse dia, nós perdemos de 3x0 para o time do time de Cacimba de Dentro. Nós estamos chegando no final. Muito bom. Nós temos aí em torno de 4 minutos. Eu vou te agradecer, você faz suas considerações finais, mas antes disso, tem uma pessoa que era muito amigo do meu pai, que está aqui mandando um abraço. Grande ponta direita, Prince. Devo muito a ele. Era um grande amigo, do meu pai. Muito, muito, muito a Prince. Nós, ainda me lembro que a gente, quando chegou com o goleiro do infantil, a gente terminava de fazer a preliminar, lá estava a Prince nos dando, foi um dos maiores conselheiros, e eu devo muito da minha vida esportiva. Ele foi para mim, Prince foi um dos maiores ponta-direita da história do futebol paraibano. Um cidadão, uma relíquia, um homem que tem uma história dentro do Botafogo Futebol Clube. Professor, quero te agradecer mais uma vez por o senhor nos dar essa honra e esse prazer de fazermos, de contar um pouco da história. Professor União. Fico feliz. E você pode ter certeza absoluta que eu ainda hoje, para os meus garotos, eu levo teus ensinamentos. Muito obrigado. Principalmente na parte disciplinar que você nos cobrava muito. Tá? Tranquilamente. Obrigado de coração. Dá um beijo Maria do Carmo, Moisés, Davi, na tua neta. E que Deus te proporcione muitos anos de vida ainda. Porque em você nós temos uma pessoa que luta pelo nosso esporte. Muito obrigado, Paulinho. Eu ainda quero, quando tudo voltar ao normal com as graças de Deus, eu quero ir a um treino seu e a gente fazer uma foto. Eu, você e toda a sua criançada, eu quero fazer um quadro e colocar aqui, como se diz, na minha casa, com toda a honra e com toda a alegria. E viva o esporte paraibano. E o esporte foi feito para quem tem ideal de vida. É verdade. Um abraço. Professor, fica com Deus. Se cuida. Fica em casa. Nesse dia a gente se encontra para nos dar um abraço. Um abraço para Stefano. Stefano, um abraço para o nosso querido Stefano Vanderlei, que está nos acompanhando. Oi, Stefano, um abraço para você. E doutor Gervásio Farias. Gervásio Farias, rapaz, um nosso intelectual da OAB, rapaz, está nos acompanhando. Meu atleta da OAB, que eu treino os advogados. Então pronto, né? E você sabe que Paulo Maia, atual presidente da OAB, foi também atleta das nossas escolinhas. Coisa boa. Abração, Stefano. Nosso bom italiano. Gente, obrigado mais uma vez. A live ela só fica boa quando vocês participam, né?
E se a gente ficar aqui por duas, três lives, o homem aqui tem história. Viu? Professor, beijo no coração. Um abraço, Paulinho. Obrigado pela consideração. Eu tô mandando um abraço. Amém, Jesus. Maria do Carmo está mandando um abraço para você e toda a família. Tá, obrigado.